Oi, gente! Renata Kelly na área. Olha só, deixa eu te contar uma história aqui. Você tá lá na prova, né? Você já tá com fome, estressado, nervoso, né? E aí você vai lá fazer a sua provinha, né? Tipo, você pega lá, começa por português. Aí você vê um texto enorme, já te dá um nervoso. Você fica estressado, suando, né? A sua testa começa a ficar brilhosa. Aí você fala assim, bom, vou ler. Aí você lê uma vez, pô, não entendi nada. Vou ler novamente, né? Aí você lê novamente e você entendeu menos do que você já tinha entendido na primeira vez. Quando você lê a terceira vez, as letras começam a se embaralhar. Eu já te conheço teus esquemas, eu sei já a gente já está íntimo. Eu sei que você tem dificuldade de interpretar texto. E é por isso que eu trouxe aqui, olha só, 4 técnicas para você se tornar um especialista em interpretação de texto. Exatamente. E como é que isso se dá? Como é que isso se dá? Hã? Então, gente, olha só. Primeiramente, a gente vai pegar no processo de hermenêutica. O que é hermenêutica? É justamente um ramo da filosofia que explica justamente esse processo de interpretação. Então, ele fala justamente que o processo de interpretação de texto ele passa por 3 etapas. Primeiramente, a pré-compreensão do texto. Como assim, Renata? Pré-compreensão do texto. Por exemplo, digamos que você é um aluno de direito, tá? Você está lá no primeiro ano todo empolgado, você começando o curso, cheio de ânimo, né? Cara, eu quero ler um texto do terceiro período de direito. Eu sou do primeiro, mas eu quero ler um texto do terceiro período. É óbvio que você vai ter dificuldade, porque você não tem o traço que a hermenêutica diz, que é a pré-compreensão, porque você não chegou lá ainda. Você está no primeiro período. Então você não tem ainda a bagagem para compreender, ter uma pré-compreensão daquele texto, do terceiro período. Entendeu? Então, de acordo com a hermenêutica, você tem que ter uma pré-compreensão do texto que você vai interpretar. Outra coisa, gente, que é muito importante também, a hermenêutica também diz que é a compreensão propriamente dita, porque você, digamos assim, você já tem lá a pré-compreensão. Você já não é o aluno do primeiro ano querendo entender, do primeiro período querendo entender o assunto do terceiro período. Você já está no terceiro período, já querendo ler um texto do terceiro período. Então você já passou pelo período da pré-compreensão do texto. E agora você já vai chegar na compreensão. Então você vai se deparar já com as informações e vai conseguir então fixá-las. Então vamos lá, o que é necessário para eu compreender um texto? Primeiro a pré-compreensão, né? Depois a compreensão propriamente dita, porque aí você vai dialogar com o texto. Você vai, pô, já entendi, já assimilei, porque isso aqui eu já tive um contato e agora essas informações novas que esse texto está me trazendo estão se fixando na minha mente, tá? Então, aí você consegue perceber qual é a intencionalidade social daquele texto para você, tá, gente? E depois você vai subir para um terceiro nível, de acordo com a hermenêutica, que é a resposta que você vai dar ao texto depois que você passou por esses 2 primeiros níveis, que é da pré-compreensão, da compreensão. E aí você você entra no texto, né? Interpretium quer dizer entrar no texto propriamente dito, tá, gente? Então, quais são, gente, as 4 dicas que eu vou dar para você? Eu não vou enganar você e dizendo que tem fórmulas mágicas, que eu vou fazer assim, te dar uma dica rápida e fácil, porque assim, eu já te falei que nós temos essa tendência, não é nós não, o nosso cérebro ele sempre vai nos condicionar a fazer algo que demande menos energia. É por isso que quando você vai na academia, não sei se você vai, se você não vai, é para você mesmo que eu quero dizer isso. Se você vai na academia, ou faz uma caminhada, ou faz uma corrida, você vai sempre ser levado pelo teu cérebro a uma zona de conforto. É automático. Tudo que te leva à fadiga, você vai evitar, porque você quer ter o resultado, mas com menos gasto de energia possível. Isso também é levado para a compreensão de texto. Então, eu poderia falar assim, vou te dar uma fórmula mágica, que você vai chegar lá na prova, você vai ler qualquer texto e vai conseguir desenrolar. Sendo que, gente, eu não vou enganar você. Você se lembra que eu te falei que você precisa de uma pré-compreensão de acordo com a hermenêutica? Então, como que eu consigo, Renata, essa pré-compreensão? Como que você sabe de tudo sobre a face da Terra, meu amigo? Você tem que ler. Leia jornal,
Ai, Renata, mas você tá falando uma coisa que eu não queria fazer. Mas desculpa, é a verdade. Leia jornal. Pô, aí eu te falo, o quanto você quer passar no concurso, no Enem, nessa prova aí que você tanto almeja. Coloca isso na balança, se responda, dê uma nota, eu quero de 0 a 10, o quanto eu quero aquilo dali. E é esse quanto é que vai te mover a fazer aquilo que for necessário para você conseguir o seu objetivo. Então, assim, é necessário você ler, né, bastante, você lê muitos livros, você lê jornais. Eu sei que brasileiro não tem um hábito de leitura. É uma coisa, ainda mais com a era digital, eu vou falar sobre isso mais lá pra frente. Mas não tem jeito, para você ter uma pré-compreensão, porque chega com um texto científico, você sabe que o concurso faz isso, né? Você vai ficar boiando. Então, para você ter uma pré-compreensão, leia o mundo, leia jornais, televisão, faça anotações, leia livros, né? Para você poder ter uma pré-compreensão, né, de vários, né? Quanto mais você lê, mais você amplia essa pré-compreensão, tá, gente? Outra coisa, gente, faça paráfrase. Renato, o que é falar paráfrase? Paráfrase? Paráfrase é nada mais do que você falar com as suas palavras. Você vai ler, por exemplo, eu escrevo aqui um texto. Você vai, entendi o que ela falou. Depois que você entendeu, você vai falar com as suas palavras o que eu falei, não repetindo as minhas palavras, mas com as suas próprias palavras. Isso é uma paráfrase. E você tem alguns tipos de paráfrase. Por exemplo, você pode fazer uma paráfrase resumo. Como é que eu faço, Renata, paráfrase resumo? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar as ideias centrais do texto que você está lendo. Ah, Renata, eu não sei ver quais as ideias centrais. É fácil, eu te falo, quer ver tu saber rapidinho? Uma fofoca. Não tô falando que você é fofoqueiro, tá? Olha, não é só um exemplo. É só um exemplo. Longe de mim. Uma fofoca. Se eu falar assim, passa essa fofoca aqui pra frente. Você vai falar exatamente a palavra exata, com o menor número de palavras, para passar a fofoca pra frente. É isso. Quando você tem que contar uma... Imagina assim, eu tenho que contar uma fofoca, mas com 2 palavras, com uma, com 3 palavras que seja. É isso, tá? Então, quando eu falo em ideias centrais, quando eu falo em resumo, não é, gente, cópia do texto. Não, é você pegar assim, o que eu entendi, o que ele tá querendo me falar. É isso e isso. E aí você coloca as suas palavras. Isso é uma paráfrase resumo, tá? Você também pode fazer uma paráfrase resenha. O que é uma paráfrase resenha? É quando você dá a sua opinião sobre aquele assunto ali. Aí você vai ler aquilo ali. Primeiramente, entendi. Entendi o que o texto está falando. Depois que eu entendi, eu vou falar assim, quais são os pontos positivos e negativos e vou dar uma justificativa. Essa justificativa é que vai ser a minha paráfrase resumo, resenha, porque vai ser uma crítica, vai ser a minha opinião ali, tá, gente? E você também pode fazer uma paráfrase esquema, no qual você coloca também as ideias centrais num esqueleto, sabe, com setas, que você vai fazer da forma que fica melhor para você, para sua compreensão e interpretação do texto. Gente, outra coisa, uma terceira dica. Gente, dê preferência, né, de ler no papel. Ai, Renata, mas, ter um celular é mais fácil. Gente, teve um estudo que foi feito lá em 2014, que aí eles pegaram o quê? Os leitores de Kindle, você sabe o que é um Kindle, né? Uma espécie de leitor digital. E os leitores de livro, aí deram a mesma história para os leitores do Kindle e do livro, né, de papel, né, na folha de papel, a história. O resultado da pesquisa foi que aqueles que leram diretamente no papel, eles conseguiram responder as questões sobre a compreensão do texto, e os do Kindle não. Então isso ficou prova que quando o leitor ele tem um domínio físico sobre o objeto de leitura, ou seja, você consegue anotar, você consegue dobrar a página, passar a página, isso faz com que você fixe melhor. Você não limita a experiência sensorial de poder mexer na página, de você poder interpretar. A sua capacidade de interpretação está nessa capacidade sensorial também. Então, assim, opte por fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um bem bonito aqui, ó. Ler livros
físicos, nos quais você vai te chamar de velho na era digital, mas saiba que cientificamente faz sentido você ler em livros físicos, tá bom, gente? Não é coisa de velho não, tá? É uma coisa científica mesmo, para te ajudar também na hora de você interpretar seu texto. Não é isso que você quer? Né? Você não quer gabaritar na sua prova lá, arrebentar? Isso aí, então, tem que seguir as dicas, tá, gente? Outra coisa, gente, reserve um tempo do seu dia, gente, para poder ler devagar. Sabe por quê? O que acontece? A gente está tendo um sintoma na era digital, que é essas leituras, né, em telas com visor, com claridade, que hiperestimula o cérebro. E dentro de uma... não é aquela leitura linear longa, né? Você lê no quadradinho lá do seu celular, na tela do seu celular. Que, né, a gente está 24 horas praticamente com o celular na mão para fazer inúmeras atividades, né? Então, a gente lê e a gente, assim, a nossa concentração, ela está diminuindo. E se você não exercitar, né, os estudos comprovam também que se você não exercitar essa capacidade de ler linearmente, ou seja, em papel mesmo, você perde essa capacidade de concentração. É por isso que você não tem saco, você não tem paciência de ler mais nada, porque você perdeu. A tela te ofereceu isso. Então, assim, a tecnologia ela é boa, ela é excelente, ela existe para nos ajudar, tá? Para agregar valor. Mas reserve aí de 30 a 45 minutos do seu dia para uma leitura, né, linear, para você pegar um livro, um caderno, qualquer coisa que seja, para você ler, porque isso vai ajudar na sua concentração, tá bom, gente? Então, gente, se você gostou dessas dicas, eu te peço para que você se inscreva no canal para ter conteúdos como esse, ter conteúdos de técnica de memorização, aprendizagem acelerada, tá? E de conteúdo de gramática também, tá? Vou deixar link aqui de outros vídeos e também de um curso de português, se você quiser e precisar, tá? Aprender lá do zero vai te ajudar bastante. Se você precisar também de uma aula personalizada, eu não falo que é uma aula, eu não ensino português, eu ensino a passar no concurso, porque a gente às vezes estuda de uma maneira incorreta, porque não conhece a sua mente, o seu cérebro, como o seu cérebro funciona, tá bom? Então, eu vou deixar também aí o meu zap para que você possa entrar em contato comigo se for do seu interesse, tá bom, gente? Então, aqui eu me despeço, um beijo e até a próxima. Tchau!